Hoje, aproveitando que hoje é dia 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças, então o tema da nossa live de hoje é Coração Puro. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu vou ler para vocês, gente, Mateus capítulo 18, versículo 1. Tá? Eu vou ler para vocês esta passagem da Bíblia com o tema para a gente fazer uma reflexão, né? Uma meditação em relação ao nosso coração, para que a gente possa realmente ter este desejo genuíno para que Jesus purifique as nossas emoções e nos dê um novo coração, um coração igual a um coração de criança, né? Ou que restaure a nossa criança interior, nossa criança que talvez esteja ali adormecida dentro de nós. Então sejam todos muito bem-vindos. Rob, obrigada pela rosa! Muito obrigada, amores. Aqui no TikTok vocês têm a possibilidade de me dar presentes. Então, se você sente de apoiar o meu trabalho, se você sente de me presentear de alguma forma, você tem essa opção aqui, tá bom? Assim como também vocês podem dar 2 toquezinhos na tela, que vocês já ajudam a espalhar mais essa live. Se você estiver vendo essa live depois lá no YouTube, que eu vou disponibilizar por lá também, você pode dar o seu joinha. Você pode me deixar aqui nos comentários o que você sentiu assistindo essa live, se de fato as minhas palavras e a minha jornada te estimulou, te deu mais ânimo, mais esperança para você ou retomar a sua caminhada com Jesus, ou renovar os seus votos com Deus. Enfim, eu espero que de alguma forma essa live possa falar ao seu coração e te trazer mais fé, mais esperança, mais inspiração. Tá bom? Então, antes de eu começar a ler Mateus 18, eu quero só responder a 2 perguntas que me mandaram aqui. E uma foi, isso mesmo, João, é essa passagem que eu vou ler. Mas, primeiro, eu quero responder 2 perguntinhas que me falaram aqui. Eu não vou saber agora mais exatamente como foram as perguntas, mas, basicamente, uma pergunta foi sobre fé, sobre o que fazer quando a gente está com a nossa fé abalada, quando a gente está com o nosso coração frio, endurecido. Então, como eu respondi, mas estava travando demais a live, então eu vou responder novamente, tá? Lembrando que, gente, para mim, para quem é criador de conteúdo, né, é muito, muito importante que vocês compartilhem esta live, que vocês interajam para que o aplicativo, para que a plataforma, o TikTok, entenda que essa live é relevante. Então, o Clécio Venâncio, ele compartilhou com vários amigos esta live. Clécio, muito, muito, muito obrigada. Amores, quem puder compartilhar, não te custa nada e você apoia o meu trabalho. Então, compartilha a live, dá 2 toquezinhos, já temos quase, 7 mil, já temos mais de 7 mil corações aqui, mas conto com você para que a gente alcance ainda mais corações, e tanto aqui, né, no like, como também corações reais, né, para que essa live chegue realmente a mais pessoas, porque juntos somos mais fortes. Eu estava dizendo agora há pouco que nessa caminhada cristã é muito bom a gente ter pessoas que estão no mesmo trilho que nós, porque acaba que elas nos dão inspiração, elas nos trazem força, né? Aquela coisa, quando um tá caindo, o outro levanta, quando um tá titubeando, o outro dá a certeza, o outro dá a firmeza que a gente precisa. Então vamos juntos, realmente, nessa jornada, nessa caminhada, vamos partilhar um pouquinho do processo de cada um de nós. Vocês são super... vocês podem ficar super à vontade para escrever aqui um pouquinho do que você está vivendo, de como anda a sua fé, e aí eu posso até, inclusive, ler aqui o seu comentário, enfim, falar um pouquinho sobre isso. E aí, o que eu faço, porque eu acho que temos fases, né, nessa jornada com Jesus. Tem momentos onde a gente tá super entusiasmado, a gente tá assim, Jesus, vambora, vamos nessa! Eu tô com você, Jesus, pode aumentar o passo aí, pode ir mais rápido que eu tô contigo e eu tô com ânimo, eu tô com fôlego, bora, vamos nessa, Jesus! Agora,
Tem momentos em que a gente tá assim, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, calma, calma, para um pouquinho, Jesus, vai mais devagar, porque eu não tô dando conta. E tem outros ainda que a gente fala assim, Jesus, cadê você? Me perdi, tô sozinha, me perdi totalmente. Jesus, cadê você? Você saiu de perto de mim, não te vejo, não te sinto. Cadê tua mão amiga aqui? Né? Então temos esses momentos onde ou a gente tá com a nossa fé ali, com a chama da fé acesa, né? O fogo tá alto, né? A gente tá com todo o fôlego, com todo entusiasmo, com toda a paixão do nosso coração. Agora tem outros que a gente tá entre trancos e barrancos, né? Que a gente tá indo, tá entre trancos e barrancos, né? Que a gente tá indo, tá seguindo, mas tá difícil. A gente tá cansada, a gente tá com o espírito cansado, a gente tá com a alma cansada, a gente tá sem fôlego. E outros ainda que a gente parece que se perdeu totalmente, que Jesus está lá nessa jornada, nessa caminhada. Talvez a gente tenha ficado com o coração tão distante, talvez a gente tenha se distraído tanto, que quando a gente para olhar, para prestar atenção, a gente se perdeu de Jesus. A gente não está sabendo mais o que fazer. Parece que Ele nos deixou só. Mas, graças a Deus, literalmente graças a Deus, a graça dEle, ao amor dEle, a misericórdia dEle que se renova a cada manhã, isso não aconteceu. Só parece que aconteceu, mas Jesus nunca nos abandona. Até quando a gente o abandona, quando a gente se perde, né? Quando a gente tira os nossos olhos dele, ainda assim a mão dele continua estendida para nós. Ele continua nos esperando, ele continua nos guardando, ele continua nos amando. Então, só o que a gente precisa fazer é se voltar novamente a ele. Então, quando eu estou com a minha fé fraca, quando eu estou com a minha fé morna, quando eu estou sentindo meu coração tanto endurecido, o meu conselho a vocês, que é algo que eu faço, é buscar ajuda. Então, conversar com pessoas que estão, pessoas que são assim, ou com algum líder, né? Então, algum líder, assim, líder que eu digo, tipo, algum pastor ou algum líder de jovens, ou enfim, com alguém que realmente esteja firme nessa jornada, que vai conseguir me dar conselhos sábios. Enfim, converso muitas vezes com amizades que vão ali me fortalecer. Olá, Bruno! Eu tento... Então, assim, primeiro passo, gente, buscar ajuda, tá? Com pessoas que estão firmes nessa jornada. Outro passo, segundo passo, continue louvando a Deus, continue adorando Ele, continue orando, sabe? Levanta um clamor de adoração, continua orando, mesmo que você não sinta que Deus está te ouvindo ou que você não sinta que Ele está respondendo ao seu coração. Não importa. Não importa a circunstância, quando você sente que ele está em silêncio, é ali que você tem que permanecer firme. É ali que você tem que orar com mais fervor. É ali que você tem que realmente crer que, sim, as suas orações estão chegando a Deus. Se você está se quebrantando diante dele, e eu vou ler isso nos Salmos de hoje, que eu também separei para vocês. Gente, só um parênteses. O que é isso, esse baúzinho que apareceu aqui para mim agora? Gente, pra mim o TikTok é novidade, né? Vocês sabem. O Clécio Venâncio me enviou um baú do tesouro. Agora vocês podem, 16 espectadores podem coletar essas moedas abrindo o baú de tesouros. Nenhuma compra é necessária. Gente, abram esse baú aí, que eu nem sei como que funciona isso. O TikTok é cheio dessas surpresas. E me deem aqui essas moedas, então, gente, mandem as rosas aqui, aqueles coraçõezinhos também, a mãozinha de coração. Aproveitem o baú aí, que vocês podem me presentear com esses baús. E aí, uma vez que vocês fazem isso, vocês apoiam, né, o meu trabalho, vocês ajudam a divulgar essa live. Clécio, obrigada, querido!
Gente, aproveitem aí esse baú. Eu não tô vendo vocês aproveitarem o baú. Vocês sabem como faz pra usar essas moedas? Vocês não precisam, tá falando que vocês não precisam comprar nada. Vocês só precisam abrir o baú e fazer o que dá pra fazer aí. Ah, tem que esperar o tempo. Ah, eu achei que com esse tempo ele acabava, Fê. Tem certeza? Gente, o TikTok é tão engraçado. Ah, ele está no tempo, quando o tempo esgotar. Aí que vocês conseguem comprar as coisas do baú, é isso? Gente, eu acho isso tão engraçado. Ai, maravilha. Clécio, obrigada, querido, por esse presente a mim e a todos aqui da live, né? Que legal. Eu amo, gente, essas coisas interativas aqui do TikTok. Então, quando você estiver com o seu coração distante, endurecido, continue, além de buscar ajuda com pessoas que estão firmes na fé, que vão poder te ajudar, que vão te dar uma palavra, que vão te fortalecer. Saiba que muitas vezes, durante esse silêncio, durante esse momento de deserto, né, onde seu coração está seco, onde seu coração está endurecido, muitas vezes, esses momentos são os momentos onde Jesus nos leva a um nível de maturidade muito grande. Então, amores, aproveitem este momento para vocês aprofundarem a relação de vocês com Jesus, para vocês amadurecerem na fé. Uma vez eu ouvi isso e eu achei isso, nossa, tão profundo e tão real, que a nossa fé, nós devemos ter um coração de criança, mas uma fé de um Senhor. Por quê? Se você tem uma fé onde você só tá ali empolgado, onde você só tá orando, quando você sente que Jesus tá realizando, né, aquilo que você deseja, tá falando escancaradamente com você, você tem uma fé imatura. Porque uma fé madura é você, mesmo no silêncio, mesmo quando as coisas não estão conforme você espera, você continuar adorando ao Senhor, você continuar crendo nas promessas dele, mesmo que os seus olhos não estejam vendo isso, mesmo que o teu coração não esteja sentindo isso. Isso é uma fé madura, você é constante, você não é inconstante. Agora, uma fé imatura é aquela fé movida pelas nossas emoções. Então, se você tá bem, você tá super bem com Deus. Você tá orando, você tá lendo a palavra. Agora, quando você não tá com o coração, com as suas emoções legais, né? Quando você não tá tão bem, aí você esquece de Deus. Aí você não tem ânimo para orar, você não lê a palavra. Afinal de contas, tá tudo errado mesmo. Então, para que eu vou ficar, né, orando? Deus nem tá me ouvindo. Isso não é verdade. Então, não se permita viver com uma fé imatura, tá? Mas busque, né, tenha comportamentos que vão te levar para uma fé madura, que é independente da circunstância, eu continuarei louvando, adorando, buscando ao Senhor. Ok, amores? E a outra pergunta, qual que era mesmo? A outra pergunta era sobre, o que era mais difícil o que eu considerava mais difícil, não é isso? João, acho que foi você que fez a pergunta, né? O que eu considerava mais desafiador de administrar? As finanças, a vida fitness, as minhas emoções, foi alguma coisa assim, né? E aí eu falei que ou a minha vida espiritual, e aí eu falei que, sem dúvida, eu considero mais desafiador eu conseguir administrar as minhas emoções. Por quê? Nós temos... Não, tá, eu vou falar de mim, né? Eu, às vezes, tenho mania, gente, de falar em terceira pessoa. Mas, falando de mim, né? Eu sinto que é muito comum eu ter medos. Medos, inseguranças, dúvidas. E aí, o que acontece? Eu percebo que a nossa mente, ela alimenta muito o nosso coração. Então, é vice-versa, né? A nossa mente alimenta o nosso coração e o nosso coração vai fortalecendo a nossa mente. Então, é muito comum, por exemplo, eu perceber que assim, nossa, eu tô tendo pensamentos que estão me gerando medo, estão me gerando insegurança, estão me gerando dúvida, estão me gerando confusão, estão me gerando ansiedade.
Então, quando a gente começa a ter, realmente fazer o exercício, né, e a ter a disciplina de orar e vigiar, a gente começa a prestar mais atenção nos nossos pensamentos e no que eles têm gerado dentro de nós. E aí eu peço constantemente para que Jesus purifique as minhas emoções, purifique meu coração, para que eu não venha a ter uma fé imatura. Porque, né, muitas vezes a gente age de forma emocional, as pessoas agem de uma forma e você já entra numa defensiva, ou você, né, age por ansiedade, você age porque seu coração tá sentindo uma coisa, aí você fala, você vai, não, vamos supor, eu tô ansiosa, então eu vou lá e tenho uma postura que justifica essa ansiedade. Então, enfim, eu sinto que se a gente cuida das nossas emoções, se a gente começa, né, realmente a fazer esse exercício de domar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente consegue ver uma vida muito mais alinhada, né, uma vida muito mais íntegra, uma vida muito mais estável, inclusive, sabe? Porque daí quando começam a vir pensamentos que não são verdadeiros, que são imaginativos, né, que são só suposições da sua cabeça, você já começa a falar, opa, peraí, isso tá me gerando ansiedade, isso tá me gerando medo, isso tá me gerando desconforto. Então, deixa eu mudar o foco dos meus pensamentos para que meu coração não se engane, para que meu coração não sofra, para que meu coração não se entristeça, enfim, não vacile na fé. Então, isso mesmo, os nossos sentimentos, gente, eles são muitas vezes enganosos, né? Porque os nossos sentimentos, eles são gerados por uma percepção nossa, né? Por uma forma de enxergar as coisas que muitas vezes é algo que tem a ver, a gente enxerga as coisas com base naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente ouviu. Então, às vezes você acha que você é uma pessoa que ninguém gosta de você, vamos supor. E aí você tem esse sentimento de rejeição, de inadequação. E na verdade isso não é real, né? Na verdade você é uma pessoa que as pessoas gostam, que você é bem-vindo nos lugares, mas pode ser que por coisas que você viveu e sentiu na sua infância, você acredita que você vai ser rejeitada, que você vai chegar nos lugares, as pessoas vão falar de você. Então, às vezes, você chega num lugar, aí alguém faz algum comentário com uma outra pessoa, você já vai achar que é de você, que estão falando mal de você. E não é verdade. Então, o nosso coração, ele nos engana, porque ele muitas vezes acaba sendo ativado, sentimentos são ativados no nosso coração com base em gatilhos que estão ali que estão registrados na nossa memória, mas que talvez não tenham nada a ver com a realidade de fato, sabe? Então eu vejo uma coisa e aí com base naquilo que eu interpretei do que eu vi, eu sinto. E eu tomo aquilo como verdade, sabe? E aí isso faz muitas vezes com que eu me afaste das pessoas, com que eu me afaste até de Deus, né? Tipo assim, nossa, tá vendo? Deus... eu acho que Deus não me ama, porque afinal de contas ninguém me ama. E aí você, enfim, você acaba até dando espaço, dando margem para que o inimigo ataque a sua mente, ataque os seus pensamentos, ataque as suas emoções e te manipule, te controle pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos. Então tomem muito cuidado com isso, porque nós devemos treinar esse exercício mesmo, sabe? De vigiar os nossos pensamentos e domar os nossos sentimentos. E não é uma coisa tão simples, tá? Então, eu acho que o mais difícil disso tudo, João, que você me perguntou, é domar, é administrar as emoções. Até porque, né, o quanto nós somos influenciados pelo que tá fora, né, pelo externo, enquanto que, na verdade, a gente só deveria ser influenciado por Jesus, né, por Cristo, que é a representação de tudo aquilo que é verdadeiro, mas a gente ainda se importa muito, né, com as circunstâncias. Então, isso acaba gerando uma instabilidade emocional em nós. Vocês concordam ou não? O que vocês acham disso? Então, amores, muito obrigada pelas rosas. Que delícia! Sentindo o cheirinho das rosas aqui, viu? Daniel, obrigada, querido. Obrigada, amores. Daniel, muito, muito, muito obrigada.
Gente, vocês viram que tem essa rosinha aqui diferente, ó, que eu coloquei? Se vocês conseguirem me dar uma delas... Ó, eu coloquei aqui. Eu nem sei como é que faz, gente, pra... Ó. Aí tem a rosa, tem o... Cadê aquela... Tem um que é tão bonitinho assim. Ó, buquê de flores. Ai, eu acho que foi. Quem que vai me dar buquê de flores, gente? Ai, eu quero buquês de flores. Daniel, obrigada pela rosa. Eu amo fazer isso, gente. Me sinto naquelas lives lá do NTC, sei lá como é que fala. Eu amo que aqui no TikTok dá pra vocês super interagirem comigo. Eu acho isso muito precioso, gente, porque daí não fica, né, uma coisa só eu falando, sabe? Eu consigo ter essa interação com vocês e ver realmente, né, se vocês estão gostando, porque se vocês, por exemplo, com os presentes, com os coraçõezinhos, isso demonstra que vocês de fato estão super aprovando, estão super gostando, tá fazendo sentido o que eu tô falando. Nabri, obrigada, amore, pelas rosas. Clécio, obrigada pelo abraço. Ai, que delícia. Amores, então, ó, se vocês puderem, contribuam aqui. Aproveitem que tá aqui, ó, o baúzinho que vocês podem enviar presentes. E não se esqueçam de compartilhar a live também. Bom demais sua live. Obrigada, Geraldo. Uhul! Então agora vamos de fato para a palavra, gente. Vamos lá? Eu quero ler para vocês Mateus 18. Por quê? Hoje é dia das crianças, né? Então vamos voltar a nossa atenção à nossa criança interior. O que vocês acham? É uma boa ou não? Eu acho que é, né? Eu defini, na verdade, essa passagem, eu li hoje ela mais cedo. E aí eu falei, nossa, eu acho que tem tudo a ver falar disso na live de hoje, porque afinal de contas, como é especial, né, quando a gente tem a oportunidade de estar com alguma criança, de realmente se abrir para aprender com as crianças, como é especial, como a gente aprende. As crianças, elas são espontâneas, né, elas são destemidas, e eu penso que isso nos ensina muito, porque às vezes a gente vai crescendo e a gente vai ficando com muitos receios, com muitos bloqueios, né? A gente fica muito ali no automático e a gente perde a nossa alegria, a nossa espontaneidade, né? A nossa leveza. Então, eu creio que nós temos muito que nos inspirarmos e aprendermos com as crianças, tá? E Jesus já falava sobre isso, né? Então, em Mateus 18 diz assim: o maior no reino. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. E em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Então, amores, eu queria lembrar vocês disso, sabe? Porque em Mateus 18, né? Jesus, ele nos lembra que a verdadeira humildade, a gente aprende muito com as crianças sobre isso, né? Sobre a verdadeira humildade, que é a gente purificar, né, o que eu considero, né, qual que é a minha interpretação sobre isso. A importância da gente purificar as nossas intenções, porque nós adultos, muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente tá fazendo, esperando alguma coisa em troca, né? A gente tá fazendo, mas tá controlando para fazer do nosso jeito. A gente tem um jeito específico de fazer as coisas, ou enfim, eu sinto que nós adultos, nós somos mais
controladores, né? Não que as crianças não sejam, porque as crianças também são, né? Mas assim, se a gente for olhar, as crianças elas são muito puras, né? Elas são muito inocentes, elas muitas vezes até estão ali criando uma história na cabeça delas, né? Elas estão de uma certa forma ali querendo conduzir a coisa de um jeito, né? Pra tipo assim, sei lá, para poder se divertir, mas é diferente da malícia que nós adultos temos, né? Elas são destemidas, elas são realmente, elas têm as intenções muito mais puras do que nós adultos. Então eu sinto que Jesus, ele nos lembra disso nessa passagem, sabe? Que as crianças, elas não são arrogantes, pelo contrário, elas são humildes, elas são transparentes, elas são elas têm essa coisa da espontaneidade, né? Ela sentiu, ela pensou, ela falou, sabe? Enquanto que nós adultos não, a gente às vezes pensa uma coisa, fala outra, sabe? A gente quer uma coisa, mas a gente faz outra. Então nós somos muito, né, podados. E as crianças, elas trazem essa espontaneidade, elas trazem essa pureza de alma mesmo, sabe? Até quando elas estão ali querendo controlar, querendo manipular, é de uma forma muito mais pura, muito mais ingênua, sabe? Não é com maldade, não é para te prejudicar, não é para te ferir. Mas nós, adultos, não. Muitas vezes a gente realmente quer prejudicar o outro, muitas vezes a gente quer o primeiro lugar e não quer que o outro fique com o primeiro lugar. A gente quer o primeiro lugar. Então, custe o que custar, doa quem doer, eu vou chegar no primeiro lugar, né? A gente tem uma certa malícia que as crianças não têm. Então, por isso que eu acho muito bonita essa passagem que na verdade Jesus fala, eu acredito, né? Uma forma dele, a minha interpretação sobre isso é uma maneira dele nos lembrar da gente estar sempre purificando o nosso coração, né? As nossas intenções e se quebrantando diante de Deus, né? Assumindo para Deus os nossos erros, as nossas falhas, a gente clamando a Deus mesmo para que Ele, com a sua graça, preencha o nosso ser, para que Ele, com a sua graça, perdoe, né, as nossas transgressões. Porque as crianças, elas também têm uma outra coisa que eu admiro muito, que elas não guardam mágoas, enquanto que nós adultos muitas vezes guardamos muitos ressentimentos, né? Alguém faz algo para nós e a gente fica levando aquilo por muito e muito e muito tempo, fica remoendo aquilo. E as crianças não. As crianças, elas são assim, elas brigam com você agora, daqui a pouco elas já estão lá brincando, abraçando. Eu tenho uma irmãzinha de 6 anos e eu vejo isso nela, gente. Às vezes eu brigo com ela e ela fica brava comigo, né? Mas eu, como irmã mais velha, às vezes tenho que dar um chacoalhãozinho nela, né, com palavras. Mas aí no instante, depois de um tempo, às vezes ela até fica meio brava, assim, meio emburrada, mas depois de um tempo, ela já tá me abraçando de novo, já tá sendo carinhosa, tá falando que me ama, e é genuíno, ela não tá mentindo. Ela não tá falando que me ama da boca pra fora, ela tá expressando realmente o sentimento dela. Então eu acho isso muito admirável, sabe? Que as crianças, elas não guardam ressentimentos, elas vivem aquilo na hora, elas colocam pra fora, ou às vezes elas fazem sim, elas se emburram sim, né? Ou seja, elas são transparentes com os sentimentos delas, e daqui a pouco elas estão bem, daqui a pouco elas já deixaram pra lá, né? E estão ali novamente se jogando, amando, se divertindo. Então eu penso que nós temos que pedir isso a Deus, que tire os ressentimentos, que tire as mágoas do nosso coração e nos dê um coração puro. E aí, amores, eu quero trazer também para vocês uma outra passagem que eu acho lindíssima, que é o Salmo 51, que diz assim, Salmo 51, que inclusive é o meu plano de fundo, versículo 10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. E aí tem, deixa eu ver uma outra linguagem. Aí na linguagem versão fácil, não, tradução da linguagem nos dias de hoje.
Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Aí, versículo 11. Então, do 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Olha que interessante, gente. Dá-me novamente a alegria, Salmo 51, versículo 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Olha isso, né? Porque afinal de contas, as crianças, elas são, ou elas deveriam ser, pelo menos o quê? Obedientes aos pais, né? Ou seja, fazer aquilo que é a vontade dos pais. As crianças, elas não têm... ainda elas não podem decidir por elas mesmas, elas têm que estar debaixo, né, da vontade dos pais, né, respeitar aos pais e confiar nas decisões dos pais, obedecer à vontade dos pais. Então, também é aí, né, mais um ensinamento que Jesus nos traz em relação a esta comparação com as crianças, que é a gente se colocar nessa postura de humildade, de reconhecer que a gente não sabe o caminho, mas que nós queremos, nós desejamos ser obedientes a Deus. Como é difícil, gente. Nós crescemos, ficamos adultos e achamos que somos independentes, que não temos um pai que nos dá direção, que nos traz as respostas certas, que nos leva para a direção certa. A gente quer tomar o nosso próprio caminho. Então, eu acho muito bonito que a gente parar para pensar nisso, que as crianças, elas devem ser obedientes ao pai e à mãe, né, aos pais. E aí, aqui neste Salmo 51, no versículo 12, traz isso. Conserva em mim o desejo de ser obediente. E isso é humildade. Humildade é você reconhecer que você não sabe, mas eu reconheço que, Senhor, meu Deus, meu Pai, sabes isso, eu quero um coração puro e eu quero ser obediente aos teus caminhos, Senhor, eu quero ser obediente à tua vontade, Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero ser uma adulta autossuficiente, eu não quero ser uma filha rebelde, mas eu quero ter este espírito de criança que é obediente ao mandamento do Pai, à vontade do Pai. A criança, ela confia no Pai, ela se permite ser o quê? Orientada pelo Pai. Então, né, conserva em nós, Senhor, que essa seja a nossa oração, conserva em nós, Senhor, a tua vontade. Renova em nós um coração puro, um coração transparente, um coração que fala aquilo que realmente está pensando, aquilo que realmente está sentindo. Não um coração malicioso, não um coração que é falso, que é hipócrita, mas que tenhamos um coração genuíno, como o das crianças. Que a gente não guarde ressentimentos, que a gente não se apegue a coisas do passado, mas que a gente tenha a certeza de que os caminhos com o Senhor são alegres, o caminho da salvação é feliz. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Jesus morreu para nos trazer liberdade. Através da cruz de Jesus, nós recebemos a bondade, a graça de Deus Pai para todo o sempre. E isso é digno de muita, muita alegria, de muita gratidão. Então, amores, nesse Dia das Crianças, eu desejo a todos nós que esta seja a nossa oração. Agora, deixa eu colocar na versão NVI. A Amanda chegou, gente, minha irmãzinha chegou. Na versão NVI, cria em mim, Salmo 51, versículo 10. Eu desejo que esta seja a nossa oração dessa noite. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, que nessa noite a gente possa pedir isso ao Senhor, que Ele renove o nosso coração, os nossos sentimentos, que Ele tire, gente, todo o passado da nossa mente, do nosso coração. Que Jesus tire de nós esse coração enganoso, esses desejos enganosos, essa malícia, as mágoas, os ressentimentos, mas que Ele possa nos preencher da graça dEle, que Ele possa trazer pureza ao nosso coração, que Ele possa trazer estabilidade às nossas emoções e principalmente que Ele traga novamente a nós a alegria da salvação, gente, que nós possamos ser leais ao que Jesus fez por nós na cruz, porque Ele nos trouxe liberdade, Ele nos trouxe o perdão. Então, que a gente possa fazer jus a isso e que a gente possa se alegrar em pensar em Jesus. Que a gente se lembre que aos olhos do Pai, nós somos todos crianças. Todos nós. Jesus, Ele conhece o nosso coração. Deus nos vê como crianças, como bebês. Ele sabe que nós estamos aprendendo, que nós vamos cair. Ele sabe disso. E ainda assim, Ele continua pronto para nos conduzir, para nos acolher em teus braços. Mas a gente precisa buscar isso. E por isso essa postura de humildade é tão necessária. Porque a postura de um coração humilde eu reconheço, Pai, que eu me ausentei. Eu reconheço que eu tentei fazer do meu jeito, mas eu não quero mais. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo, Senhor, por ter feito do meu jeito. Eu me arrependo, Deus, por ter feito escolhas sozinha, sem me lembrar que eu devo tudo a Ti, meu Pai, que é o Senhor quem me conduz. Eu não quero seguir os meus próprios caminhos. Afinal de contas, eu sei, eu vejo que aos Teus olhos eu reconheço que eu sou uma criança que está aprendendo a andar. Então eu não quero ter a arrogância, a soberba de achar que eu já sei caminhar sozinha. Eu não sei, Pai. Então, me ensina, me conduza, me dê a Tua mão, dirija os meus passos e guarda, renova o meu coração. Amém? Ai, que Ele possa nos sustentar com o espírito pronto a obedecer. Que a gente possa colocar nossa esperança em Jesus e que nós realmente tenhamos este compromisso, este desejo de obedecer à vontade de Deus para a nossa vida, crendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que a gente não compreenda, confia. Ele tem o melhor para a sua vida. Confia nele, porque Ele trará preenchimento à tua alma e ao teu coração. Permita que Ele te conduza, permita que Ele seja o Pai que Ele deseja ser, que é um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai que ama incondicionalmente. Ok, amores? Uma boa noite para todos. Agradeço de todo o meu coração a presença de vocês, a companhia. E mais uma vez eu digo que é um presente, é uma grande oportunidade divina poder compartilhar um pouquinho do meu aprendizado com vocês. Eu ainda realmente sou ainda uma bebê na fé, sou uma bebê nessa jornada cristã de verdade, embora eu tenha me batizado nas águas há muitos anos, mas eu sinto que a verdadeira conversão, que é esta, da mente, a metanoia, que é a mudança na mente, a mudança de dentro mesmo, lá na raiz na raiz dos nossos sentimentos, lá no fundo, aconteceu há pouco tempo, tem acontecido, vem acontecendo, é um processo. Então é uma alegria poder compartilhar, expor um pouquinho disso tudo com vocês, viu? Um super beijo, fiquem com Jesus. Quem quiser me acompanhar um pouquinho mais de perto, me segue lá no Instagram, que é @Steh,
M de Maria, O-Y-A, Esté Moia, tá bom? Bom descanso a todo YouTube. Ai, gente, que fofura esse coração. Então não esqueçam, tá? Ó, vai dando coraçõezinhos. Quem puder, ajuda aqui com algum presentinho do TikTok. Uma aguinha. Cheers! Saúde de água, gente. Que Deus nos abençoe. Mais uma. Vamos lá então, amores. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live, mais uma live aqui no TikTok. Depois essa live vai ser disponível, vai estar sendo disponibilizada lá no YouTube para você poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. E essas nossas lives, para quem não me conhece, eu me chamo Stephanie Moia e eu comecei a fazer lives lá no Instagram, lives para desacelerar durante a pandemia. Fiquei mais de 2 anos fazendo lives diariamente lá no Instagram. E o meu intuito, gente, tanto lá como agora aqui no TikTok, né, que eu tenho feito essas lives devocional, o meu intuito, na verdade, é incentivar vocês a acenderem a chama da fé no coração. Levar uma palavra de encorajamento, levar uma palavra de esperança. Então, essa live de hoje, né, ela tem o tema propósito, então eu vou falar um pouquinho. Eu sempre compartilho um pouquinho, na verdade, da minha jornada de fé, da minha caminhada, e eu creio que quanto mais a gente compartilha das nossas experiências, das nossas vivências, mais a gente mostra para o outro que aquilo é possível de ser vivido por ele também. Então não tenha medo de compartilhar a sua história, não tenha medo de contar aquilo que Deus tem feito na sua vida e até mesmo não tenha vergonha de contar as suas dificuldades, porque as dificuldades elas fazem parte da nossa caminhada e elas trazem amadurecimento. Então essas nossas lives elas são para isso, para que a gente se encoraje, para que a gente se lembre que existem mais pessoas nessa caminhada conosco, nessa caminhada, né, de volta ao céu, né, de volta a esta presença do Senhor e onde Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso condutor, é o nosso bom pastor. Eu creio nisso e eu tô aqui para compartilhar com você um pouco dessa minha fé em Jesus. Agradeço a todos os presentes que vocês me enviam aqui no TikTok, as flores, os coraçõezinhos. Vão dando coraçõezinhos aqui enquanto eu for falando. Quem assistir essa live só lá no YouTube, dá o seu joinha, me escreve aqui nos comentários, porque no YouTube é legal, gente, porque cada vez que alguém assiste a live lá no YouTube, ela tem a oportunidade de deixar o comentário dela ali e aquilo fica eternizado, é pra sempre. Pelo menos eu acho que vai mais uns longos anos aí. Então isso é muito especial porque eu posso ler essas mensagens e com certeza, gente, isso me fortalece muito, tá? Então deixa o seu comentário, deixa aqui a sua mensagem, se as minhas palavras fizerem sentido para você, compartilha comigo e vamos juntos de mãos dadas, porque eu creio que daí tudo fica muito mais leve, tá bom? Então, hoje meu devocional de hoje, né, algo que me marcou na minha leitura da Bíblia de hoje, foi a passagem de Mateus, que diz que, Mateus 6, né, que diz assim, buscai primeiro o reino, que é uma passagem bem conhecida, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Então, gente, o tema da nossa reflexão, né, o tema da nossa live, que sempre tem um embasamento bíblico, será propósito. Então, sejam bem-vindos novamente. Não chegou atrasado não, Giovanni, chegou na hora certa, tá no time, fica aqui que nós vamos falar sobre Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Uma das versões aí, tem também versão Almeida Revista Atualizada, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Enfim. Oi, Gabi! Então, eu queria falar para vocês um pouquinho, gente, nessa jornada, né, sobre propósito, linkando essa passagem com propósito, que foi algo que eu fiquei refletindo muito sobre nesse dia de hoje, é que
Muitas vezes a gente tem tantas metas no mundo, a gente se compara muito, né, às pessoas, ao que o outro tem, e às vezes a gente até acaba se colocando num lugar que não nos cabe, um lugar muito inferior, um lugar pequeno. Enquanto que, gente, a vida de ninguém é o acaso, tá? Não existe você estar aqui nesse mundo ao acaso, por um erro divino, por um erro de Deus. Não! Deus não comete erros, né? Muitas vezes, inclusive, a gente até transfere para Deus uma visão nossa, né? Como se Deus fosse alguém que pensasse como nós humanos. Gente, Deus não vê as coisas como nós vemos, tá? A mente de Deus, se é que a gente pode assim dizer, é completamente diferente da nossa mentalidade humana, tá? Deus não tem a percepção que nós temos das coisas. Então, não, a sua vida não é um erro. Você não está nesse mundo ao acaso. Você tem muito o que fazer, você tem muito o que agregar aqui, entende? Só que você precisa, talvez, descobrir a tua função no mundo. Você precisa descobrir aquilo que você tem para oferecer ao seu próximo. E aí, aonde que entra esse versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Nós precisamos colocar o foco em Jesus. Ele ser o alvo da nossa vida. Porque quando ele é o alvo, gente, quando nós estamos com os nossos olhos fixados nele, parece que as coisas elas fluem de um jeito diferente. Parece que você começa a ganhar clareza sobre as coisas, inclusive em relação ao seu propósito de vida. Porque você começa a se fortalecer, você começa a ter a sensação de que você não precisa tanto ser... Você não precisa ser aceito por ninguém, porque você já é aceito por Deus. E aí algo, gente, que eu vi, né, que muitas vezes a sociedade coloca como uma coisa negativa, e eu, por exemplo, né, tô passando uma temporada aqui com a minha mãe, e eu tenho, né, lidado muito com essa questão de família. Por quê? Vou contar um pouquinho agora da minha história pessoal, porque eu acho que pode agregar a vocês e faz parte, né, disso que eu quero trazer hoje na nossa conversa, na nossa reflexão. Eu sempre fui, gente, uma pessoa muito independente, né? Eu saí da casa da minha mãe muito nova, quer dizer, nem tão nova assim, né? Eu saí com 18 anos e fui morar sozinha, já trabalhava, comecei a trabalhar com comerciais de televisão quando eu tinha 14 anos. Então, assim, eu comecei a ganhar dinheiro muito nova, né? Com um trabalho super justo, um trabalho super ainda, assim, cobiçado pelas pessoas, porque, né, na época, gente, não tinha internet. Na época, a televisão era, tipo, o auge, né? Ninguém fazia televisão, né? Fazer um comercial de TV era uma coisa, tipo, uau! Então, eu ganhava muito dinheiro com isso. E aí eu comecei, né, a ter uma vida de uma certa forma muito autossuficiente, né? Comecei a ganhar dinheiro novo, até pude pagar minha festa de 15 anos, paguei metade da minha festa, pude fazer do meu jeito. Depois, enfim, comecei a estagiar, daí me formei como relações públicas, né, minha primeira formação. Comecei a trabalhar com isso e sempre morando longe da minha família, longe dos meus pais. E nunca fui uma pessoa muito apegada à minha família, eu sempre fui mais apegada às minhas amizades, às minhas relações. E aí eu pude perceber desde o ano passado, eu até, né, quem me acompanha lá no Instagram, sabe que depois de muitos anos, que eu nem sei, nem lembro, né, qual foi a última vez, que eu tinha passado um aniversário meu, o dia mesmo do meu aniversário, em família. Porque normalmente, gente, o dia do meu aniversário eu sempre comemoro com os meus amigos. Na verdade, eu acho que a última vez que eu tinha comemorado com a minha família foi quando meu avô ainda estava vivo, que eu era muito apegada ao meu avô. Depois que meu avô morreu, eu fiquei bem mais desapegada, sabe? Eu já era desapegada com ele vivo e depois que ele morreu, então, aí que eu fiquei realmente muito desapegada. Então, pra mim era uma coisa muito natural, sabe? Tipo, minha família vai estar sempre ali e é isso, me dou bem com eles, mas, né, não tinha tanta conexão, parece, sabe? E aí no ano passado, Jesus começou a mexer nisso dentro de mim. Até porque, gente, cada coisa tem o seu lugar, né? Cada relacionamento tem que ter um espaço na nossa vida.
Cada coisa tem a sua ordem, tem a sua posição. E quando isso está bagunçado, a gente sente muito. Embora pode não ser algo consciente, mas se as coisas, se as posições das pessoas, se as suas relações estão em desarmonia ou estão em posições erradas, isso vai ter um impacto direto na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Então, é essencial que a gente coloque cada coisa no seu lugar. E família, de fato, tem que estar em primeiro lugar. E olha que quem fala isso para vocês é alguém que custou aprender sobre isso e ainda estou aprendendo, sinto que eu estou aí num processo. E eu vejo que sim, a gente tem, sabe aquela coisa que tá na Bíblia também? Honrai teu pai e tua mãe. Isso não tá ao acaso, gente, na Bíblia. E aí muitas pessoas podem falar, né? Ah, mas eu tenho uma família disfuncional, eu tenho pais disfuncionais, né? Pais, sei lá, abusivos, tóxicos, narcisistas, enfim, gente, né? Não importa se você tem uma família funcional ou disfuncional, nós precisamos honrar nosso pai e nossa mãe em primeiro lugar, porque afinal de contas, se nós estamos aqui neste mundo, é porque eles deram passagem para que nós estivéssemos aqui, né? Foram eles que deram o sim, né, para este projeto de Jesus, que é ter a tua vida aqui, né, alimentar a tua vida, porque Deus nos escolheu, né, o Senhor nos chamou antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe. Ele já conhecia a nossa história, ele já tinha escrito a nossa história, né? A nossa vida só foi gerada por uma permissão primeira do Senhor, de Deus. E aí, né, conforme a nossa mãe disse sim a nós fomos gerados ali, né, no ventre dela. E independente se ela te deu para adoção, se hoje você é uma pessoa adotada ou não, se você é filha de sangue, enfim. Não importa se a sua relação com a sua família é de sangue ou não, né, ou é uma família que te acolheu, você tem que ser grato por esta vida que um dia disse sim para que você chegasse, para que você estivesse aqui. E aí, gente, muitas pessoas confundem e acham que honrar pai e mãe é você ser condizente, é você permanecer junto fisicamente. E isso não é assim, tá? Eu vejo que você perdoar não significa você permanecer perto fisicamente. Mas é você reconhecer a importância que aquela pessoa teve na sua vida, né? Você reconhecer a importância dos seus pais para que hoje você esteja onde você está. Um dia sua mãe te deu sim, e por isso você está aqui. Então, é essencial que a gente tenha essa consciência de que os nossos pais, eles merecem a nossa gratidão pelo simples fato de termos chegado a este mundo, de estarmos aqui respirando, graças a um sim que principalmente a nossa mãe nos deu, né? Mas é claro que é um trabalho conjunto, né? Porque você não foi gerada, você não foi fecundada sozinha, né? Só pela sua mãe, teve o seu pai também. Então, ambos são muito importantes, ambos são essenciais na tua história e sempre lembrando que aquele que gerou, né, em primeiro lugar a tua vida foi Deus, foi o Senhor. Mas através de um sim dos seus pais, hoje você está aqui nesse mundo. Então, eu queria trazer para você, gente, falando sobre propósito, eu queria lembrar vocês que o nosso primeiro chamado é dentro de casa. O nosso primeiro chamado, gente, às vezes você acha que, eu não sei qual é o meu propósito nessa terra, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Pode ser que você esteja passando por uma fase onde você não está enxergando o seu propósito de vida, onde você esteja perdida em relação ao que você veio fazer nesse mundo. E eu queria te lembrar que pode ter certeza, e eu falo isso por mim, em primeiro lugar, o nosso propósito com o Senhor começa você cuidando da tua família. Começa você dando o sim para que Jesus faça o que Ele quiser fazer dentro da tua família, dentro da tua casa. Então, se você já é casada, é importante que você cuide mesmo, sabe, da tua família ali que você construiu, porque o teu marido é a sua família, né? Que você seja uma parceira compreensiva,
que dá forças, que traz calma, que é, né, acho que o ser parceira de verdade é dar apoio, é ser aquela pessoa que compreende, é ser aquela pessoa que vai compartilhar opiniões, né, que vai dialogar, que vai ser amorosa, né, que vai ser realmente companheira. Agora, se você não é casada ou casado, saiba que o seu primeiro compromisso é com Deus e com aqueles que são da sua família, especialmente o seu pai e a sua mãe. Então, se você tem alguma pendência com o seu pai ou com sua mãe, começa a pedir a Deus ajuda, começa a pedir a Jesus que ele te dê, que ele te traga discernimento, que ele te gere compreensão para que você consiga perdoar os seus pais caso eles tenham sido, né? Caso eles tenham sido tudo que eles poderiam ser, mas se ainda assim aquilo não te supriu de alguma forma. Porque, gente, todos nós temos pessoas na família que passaram por muitas coisas e que talvez não sejam as melhores pessoas, não sejam... Quantas vezes, né, Quantas vezes, gente, nós temos dentro da nossa família pessoas que agem com a gente não da forma como a gente gostaria, nem talvez da forma como a gente mereceria, mas tenha certeza de que todos nós estamos dando tudo aquilo que nós suportamos a cada momento. Então, o seu pai, a sua mãe, não se esqueça que eles têm uma história. Antes dele ser o seu pai, antes dele ser a sua mãe, eles têm uma história individual. E pode ser que eles não tenham recebido o que eles precisavam enquanto filhos. Então, eles não têm tanto o que oferecer como pais, né? E aí talvez você sinta isso, sabe? Que eles, né, não são exatamente aquilo que você esperava. Mas tenha a compreensão, saiba que eles estão entregando tudo aquilo que eles conseguem. Mesmo quando vocês acham que eles não estão fazendo o mínimo, saiba, eles estão fazendo o máximo que eles têm, o máximo que eles podem. Então eu queria lembrar vocês, eu queria trazer para vocês a importância de vocês terem a consciência de que o nosso propósito começa com aqueles que estão perto de nós. Às vezes a gente se engana, a gente se ilude, a gente se deslumbra achando que propósito tem a ver com falar com multidão, fazer grandes coisas, ter um grande reconhecimento. Não, gente, isso é o ego que deseja. Propósito não tem a ver com isso. Propósito tem a ver com você estar na direção certa, que Deus quer que você esteja. Então é importante vocês saberem que aquilo que a gente vê nas redes sociais é muito diferente daquilo que talvez Deus tenha te chamado para fazer. E aí você fica se comparando com outras pessoas, você fica se colocando num lugar de pequenez, você fica se colocando num lugar de insuficiência, porque você só não está conseguindo ter a sensibilidade de entender aquilo que Deus tem para você hoje, com aqueles que estão perto de você, com a sua família, com seus amigos mais próximos, de repente com o seu cônjuge. Ok, amores? Como é que tá sendo para vocês ouvir isso? Tá fazendo algum sentido? Gente, quem puder, não esquece de dar 2 coraçõezinhos aqui, dar 2 toquezinhos na tela, tá? Compartilhem essa live também, ainda temos mais um tempinho aqui de live. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, com certeza, Luciano. Ele falou, sempre digo que precisamos sim continuar falando de Deus e principalmente participar. Gente, eu tô assim, ó, porque eu tô com uma ring light aqui ligada e a luz dela é muito forte. Aí às vezes eu não enxergo direito. Gabi, você já esteve aqui esses dias, né, na live antes de ontem e eu conversei com você, Gabi. Infelizmente, gente, não tem como a gente ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, Gabi, você mesmo falou que você é menor de idade e tudo mais. Então, saiba, amor, não tem o que a gente fazer aqui, é uma live só, né? A ajuda a gente tem que pedir para realmente profissionais da área da saúde, profissionais que cuidam da nossa mente, do nosso psicológico, do nosso emocional. Então, a gente já te passou, né, o número para você ligar, para pedir socorro, para pedir ajuda.
E aqui no TikTok, meu amor, infelizmente você não vai encontrar ajuda, muito pelo contrário, pode ser que você até piore. Então, faz uma oração, se já fez isso, se ajoelha no chão, chama, clama o nome de Jesus, pede ajuda, pede para que os seus anjos te iluminem, para que os anjos do Senhor venham em seu resgate, te ajudem, te iluminem. Sai desse TikTok, sai aqui desse aplicativo, porque aqui não vai te ajudar, tá? Aqui não há nada, não há ninguém aqui nesse TikTok que vai conseguir te dar uma ajuda efetiva, tá bom, meu amor? Então se cuida por aí, sai do TikTok, faz uma oração, pede para Jesus te ajudar, converse com pessoas que estão realmente perto de você, porque, gente, a vida virtual muitas vezes é ilusória, né? As pessoas que a gente abre nosso coração com pessoas que você nem conhece, pessoas que não merecem a exposição do nosso coração. Então, não se esqueçam que cada pessoa que está aqui são pessoas que, né, estamos aqui juntos para a gente compartilhar um pouquinho sobre fé, para a gente compartilhar um pouquinho sobre a esperança que pode brotar nos nossos corações, mas lembrando que ninguém aqui tem capacidade, né, para ajudar uma outra pessoa de fato que está passando por um transtorno emocional, psicológico, psiquiátrico, né? Aí tem ajudas específicas, tá bom, gente? Não vamos lidar de forma tão superficial com coisas tão profundas. É impossível, né, a gente querer realmente ajudar alguém só numa live, né? Não tem como. Tanto é que ontem mesmo eu falei na live, né? Aqui a gente pode se ajudar no sentido de se motivar, de se inspirar. Mas a verdadeira transformação só acontece em Jesus. Só acontece quando a gente realmente busca, nós mesmos buscamos de todo o nosso coração a Deus, né? E a profissionais da área da saúde, profissionais da área que trabalham mesmo, né, com essa área psíquica, porque às vezes, inclusive, tem remédio que a pessoa tem que tomar e tudo mais. Então, enfim, gente, vamos buscar ajuda nos lugares certos. Live, TikTok, são lugares pra gente se inspirar, são lugares pra gente se motivar. Mas a gente precisa buscar ajuda de verdade, com o nosso joelho no chão, proclamando palavras de louvor e socorro a Deus e buscando profissionais da área da psicologia ou da psiquiatria, tá? Isso é essencial. Não se esqueçam disso, tá bom, amores? E ó, muito bem lembrado, Giovanni. Tap na telinha, vamos curtir pra geral. Isso mesmo, Giovanni, gostei de ver. Gente, ó, dá 2 toquezinhos aqui na tela. Aperta essa setinha aqui, ó, compartilha essa live com pessoas que você gosta, com pessoas que você conhece. Eu falo que aqui é uma grande reunião, como o nome já diz, né? Reunião de pessoas que estão a fim de se lembrar de Jesus, de lembrar da grandeza dele, de lembrar ao mesmo tempo da grandeza. E olha que coisa, gente, falando aí sobre propósito. Jesus era tão grande, mas ele veio de uma forma tão simples. Isso não é fantástico? A gente pensar que Jesus, que era o Rei da Glória, ele veio, gente, de uma forma tão simples, tão genuína, tão próxima de nós. Isso eu acho tão emocionante, sabe? Ele não fez, ontem eu falei um pouco disso também na live, ele não fez, gente, não fez o uso do poder dele, da glória dele, sabe? Então, eu penso que isso é um super aprendizado para nós, de que a gente precisa reconhecer a grandeza da simplicidade. Às vezes a gente fica querendo fazer grandes coisas, grandes obras, grandes feitos, que na verdade são só para satisfação do nosso eu individual, para satisfação do nosso ego, para consolidação, para cristalização do nosso ego, e a gente se esquece da importância das coisas mais simples, das coisas corriqueiras, né? Inclusive do quanto a gente pode servir ao Senhor lavando uma louça, fazendo uma faxina, falando com alguém da nossa família, tendo paciência com aqueles que estão diante de nós, que muitas vezes é um avô, uma avó, uma tia, a sua mãe, o seu pai, que às vezes falam umas coisas e você fala, gente do céu, dai-me paciência, Senhor. Às vezes a gente precisa clamar a Deus por paciência, sim, mas se a gente fizer isso de todo o nosso coração, se a gente realmente estiver a fim de compreender o outro sem julgar,
Pode ser que você esteja fazendo um feito muito maior do que algo que as pessoas te aplaudiriam e falariam, oh! Não, gente, não é isso que Deus quer para nós. Não é grandes coisas, não são grandes aplausos, não são grandes heranças. Por isso que eu sou muito desconfiada com aquelas igrejas que falam, você vai ganhar uma grande coisa na sua vida. Você vai realizar todos os seus sonhos. Você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Gente, cuidado com isso. Você vai conquistar todas as coisas que você deseja. Você vai realizar todos os sonhos do seu coração. Cuidado. Talvez os sonhos que estão no seu coração são sonhos muito diferentes do que aqueles que Deus tem para sua vida. E aí você fica tentando satisfazer os prazeres da carne. Você fica inclusive fortalecendo o seu ego. E isso te afasta de Deus. Isso te afasta dos planos dele. E você acha que está no caminho certo, só porque você está recebendo muitos aplausos do mundo. Cuidado, gente. Muitas vezes os aplausos do mundo não significam o aplauso daquele que é o principal, que deve ser o principal da nossa vida, que é o Senhor, que é Jesus. A teologia da prosperidade, exatamente. Temos que tomar muito cuidado com isso. É claro que os planos de Deus para nós são maravilhosos. Eu creio nisso. Deus nos quer alegres. Só que nós precisamos entender que muitas vezes os planos do nosso coração não são exatamente os planos do Senhor. Por isso que é tão importante a gente sempre pedir esse discernimento a Deus, pedir a revelação de Deus. Será que esse relacionamento, Senhor, é da tua vontade? Será, Pai, que essa proposta de emprego para eu ganhar 3 vezes mais, será que é? Será que foi o Senhor que colocou no meu caminho? Ou talvez é um trabalho que possa me afastar da minha família, que possa me afastar do meu chamado real. Porque quando nós temos, gente, uma vida fluida no Senhor, pode ser que você não esteja ganhando rios de dinheiro, mas você vai ter o seu coração preenchido. Eu ouvi, um tempo atrás, o filme do Elvis Presley, e que história triste, gente. Que história triste, não só dele, mas de tantos outros artistas. Da Audrey também, da Whitney Houston, também. Uma mulher tão talentosa, gente, tão fantástica, tão brilhante. Mas será que ela estava no centro da vontade do Senhor? Será que, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, buscando nos alimentarmos da palavra, nos fortalecendo em oração, será que nós vamos sentir essa tristeza profunda que até gera uma depressão, depressão pode ser que sim, porque eu penso que tem algumas doenças que elas não têm só a ver com o nosso emocional e espiritual, tem a ver com a nossa, inclusive, às vezes com estresse, inclusive, por uma alta demanda, com questões fisiológicas mesmo. Mas eu penso que quando a gente está seguindo aquilo que realmente é a vontade do Senhor, a gente vai ter mais coragem, a gente vai ter mais ânimo, a gente vai ter pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer para que a caminhada fique mais plena, sabe, gente? Porque uma coisa é a gente estar sobrecarregados, de estresse, até mesmo viver uma depressão por tamanha demanda, Tem vários pastores, tem vários empresários que fazem trabalhos lindos e estão enfrentando crise de ansiedade, depressão, porque é muita demanda mesmo, porque o mundo está muito necessitado. Mas eu tenho certeza que eles podem estar vivendo um momento até delicado, em relação à fisiologia deles. Mas eles têm aquela convicção no coração de que eu estou no caminho certo. Eu estou kit com a vida. Eu posso estar triste agora, eu posso estar passando por um momento delicado, mas eu creio que eu estou fazendo a coisa certa. Gente, essa convicção, ela traz uma plenitude para nossa alma, que é muito diferente de uma vida, de uma carreira, talvez brilhante, de sucesso, mas que é vazia de Jesus, que não tem esse preenchimento da alma. Então a alma fica cinzenta, porque a pessoa tem aplausos, ela tem destaque, ela recebe elogios, tudo aquilo preenche o ego dela, o eu individual dela, mas no íntimo dela, ela se sente sozinha, ela se sente necessitada de algo maior, de algo mais profundo. Todos nós somos seres espirituais, passando por um momento
humano. Nós somos daqui, mas nós estamos aqui, aliás, perdão, eu falei errado. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos ao Senhor, nós pertencemos ao céu. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê nisso? Fala aqui, amém. Eu creio nisso. Eu creio que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então a gente precisa sempre, gente, ter essa consciência de que o nosso verdadeiro propósito está em Cristo Jesus. O nosso verdadeiro propósito não tem a ver com os aplausos do mundo. Muito pelo contrário, pode ser que você viva o seu grande e brilhante propósito dentro da sua casa, cuidando da sua família, cuidando de um pai que necessita da sua ajuda, cuidando de uma mãe que necessita dos seus cuidados, cuidando de um marido que precisa do seu apoio, que precisa da sua força, que precisa da sua serenidade para que ele possa administrar uma empresa, para que ele possa administrar um rebanho de ovelhas, né? Não sei, mas eu creio que o nosso principal propósito, primeiro é fazer a vontade do Senhor. E para você descobrir a vontade do Senhor para a tua vida, você precisa de relacionamento com Ele, tá? Intimidade com o Senhor. Ok, amores? E isso a gente faz como? Através da leitura da palavra, através não só da leitura, mas através da meditação da palavra, porque eu creio que não é só você ler o que está escrito na Bíblia, não é você simplesmente falar, li, virar e fazer disso um ritual seu, né? Uma coisa ali automática. Não é isso que Jesus quer. Jesus, ele quer relacionamento, ele quer intimidade, ele quer que você saboreie aquelas palavras, não só com o seu intelecto, não só que você entenda aquilo, mas que você sinta aquilo no teu coração. Que as palavras que estão na Bíblia possam tocar a tua alma, gerar frutos no teu espírito, falar ao teu coração, promover mudanças no teu coração, na tua forma de pensar e na tua forma de agir. Isso vai gerar em você a convicção de que essas palavras, elas são verdadeiras, elas são atemporais, elas são realmente um lembrete de Deus a você, a sua vida. Isso vai gerar intimidade, profundidade na sua relação com o Pai e com Jesus. Certo? Sejam bem-vindos, amores. Quem tá entrando agora, já estamos quase no finalzinho da live. Quanto tempo fez de live? Nossa, gente, hoje eu tô tagarela, hein? Que é isso? Acho que tá pra compensar ontem, que eu tava meio doentinha ontem, com dor, que ainda não tô 100%, mas tô uns 95%. Precisamos de intimidade com Deus. Perfeito, Douglas. Só lembrando, amores, que eu queria lembrar vocês de vocês contribuírem aqui com a live, dá 2 toquezinhos na tela, aperta essa setinha aqui, compartilha essa live com alguém que você gosta. Não se esquece, né, da sua maneira, como você pode, seja com algum presentinho aqui, com uma rosa, com uma flor, com um café, com um panetone. Gente, tá chegando a época dos panetones. Ai, meu Deus! Ai, gente, por que eu amo tanto? Eu amo chocotone, gente. Eu amo panetone também, mas chocotone... Ai, eu amo demais. Tá chegando a fase da gente ganhar uns quilinhos a mais. Tá bom a gente dar uma segurada agora pra que daqui um mês, mais ou menos, a gente possa ficar um pouquinho mais tranquilos. Olha aí o meu, me deu um panetone. Gente, que delícia. Sério. Que delícia! Eu amo que o TikTok tem vários presentinhos assim. Então, se você puder colaborar com o meu trabalho, me dê uma rosa. Olha aí o Bernardo me ajudando com uma rosa. A Val Caldas também contribuindo com uma rosa. Obrigada, amore! Galerinha, ó, compartilhando. A Val Caldas acabou de receber o selo de presenteador número 3. Number 3. Então, peço que cada um do seu jeitinho, se você puder pelo menos compartilhar essa live com alguém, você já vai estar contribuindo. Se você puder dar um joinha aqui, dar 2 toquezinhos na tela, isso tudo já contribui muito aqui com as nossas lives.
para que o TikTok continue apoiando essas minhas lives e possa entregar para mais gente, para mais pessoas. Oi, Tony, bem-vindo! Como você está, Tony? E eu queria, amores, então, lembrar vocês de mais uma coisinha, que é o seguinte. Eu peguei aqui uma partezinha de um livro que eu acabei de ler já. Que é esse aqui, ó. O Deus Pródigo. Esse livro, gente, é sensacional. Quer ver? Eu peguei aqui uma parte para mostrar para vocês. Aqui, ó. Uma coisa que eu queria trazer para vocês, né? Levando em consideração o nosso papo de hoje sobre o propósito. Ele tem online, eu creio, sabe que eu não sei, Geraldo? Mas dê uma procurada aí, gente. Chama, ó, O Deus Pródigo, do Timothy Keller. É assim que fala, será? Timothy Keller? Ou Timothy Keller? Acho que talvez seja, né? Timothy Keller? Gente, meu inglês não é dos melhores, não sei. Mas, ó, deixa eu falar uma coisinha aqui. Falando sobre essa questão. É Keller. Timothy Keller. Sim, Fê. Boa. Comprem esse livro, gente. O Deus Pródigo. Esse livro é excelente. Vale muito, muito, muito a pena, tá? Eu quero ler para vocês, né? Já que o nosso tema está sendo propósito, eu trouxe para vocês, então, a importância. Eu sou de São Paulo, Tony. A importância da gente se atentar ao nosso propósito, que a gente sempre vai encontrar o nosso verdadeiro propósito, gente, quando nós estamos... Quanto mais você tiver intimidade com o Senhor, quanto mais você buscar se relacionar com Ele, mais clareza, ou saber se você já sabe o seu propósito, você vai ter mais convicção dele, você vai ter mais força, você vai ter mais ousadia no seu coração para, inclusive, cumprir com o teu propósito. Então, como eu estava falando aqui, a gente vê alguns casos, né, de alguns artistas. Então, por exemplo, o filme do Elvis Presley ou da própria Whitney Houston, que eu gosto muito dos dois. A gente vê seres, né, pessoas que eram excelentes, que eram brilhantes. E eles talvez estavam ali cumprindo sim com o chamado deles, né? Mas eles não estavam conectados a esse propósito, a esse chamado. Eles não estavam colocando Jesus como centro da vida deles, como centro, como protagonista de toda, inclusive, a glória que eles recebiam no mundo. Porque, amores, quando a gente começa a receber essa posição de destaque grande, seja você na sua empresa, seja você na sua família, pode ser que na sua família você seja aquele que se sobrecarrega, que leva tudo nas costas. Uma hora isso vai acabar te sugando. Se você não confia que Jesus está à frente disso, que Ele é a sua rocha, que Ele é a sua fortaleza, uma hora ou outra você vai se sobrecarregar. Vai ficar pesado demais para você, vai virar um fardo, o qual você não precisa carregar. Jesus lembra que o fardo dele é leve. Então nós precisamos depositar nele as nossas expectativas. E nós precisamos, inclusive, alertar as pessoas que depositam as expectativas em nós, e que nós somos meros humanos, assim como eles. Nós vamos falhar, nós vamos fracassar, mas que nós vezes, inclusive, as nossas decisões mais acertadas só acontecem pela graça de Deus. Então, as expectativas do outro que estão sobre você, na verdade, devem estar de Deus. Fala para essa pessoa que ela está direcionando a gratidão dela, a excelência, né? No lugar errado. Porque não é sobre você, é sobre Jesus. Lança tudo sobre Ele e todas as coisas. E aí, amores, se você quer carregar tudo sozinho nas suas costas, se você esquece de Jesus, que é quem te sustenta, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, vai chegar uma hora que você vai se cansar em espírito, mentalmente, fisicamente.
eu vejo que muitos artistas que de fato eram brilhantes, que de fato tinham um chamado diferenciado, se sobrecarregavam, ficavam vazios, ficavam depressivos, ficavam tristes, chegaram até de certa forma, né, a se suicidar. Por quê? Porque estávamos sedentos do verdadeiro amor, da verdadeira sensação, daquele que é o principal, não estiver aplaudindo. Se nós não conseguirmos ouvir o aplauso daquele que é o nosso Criador. Então, não importa se isso vem da sua família, se isso vem da sua empresa, se isso vem do seu relacionamento. Não queira levar todas as coisas sozinho, porque isso vai te sugar. Nós precisamos reconhecer que aquele que nos abastece é Jesus, tá? A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E aí, falando sobre propósitos, não se esqueça que pode ser sim, você tem um propósito muito lindo, muito grande, para falar com muitas pessoas, para fazer muito dinheiro, talvez você seja aquele que tem uma facilidade para administrar dinheiro, para gerar recursos. Isso é algo excelente, isso é maravilhoso. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado com a fama, não tem nada de errado com o dinheiro, feito de muitas pessoas. Nada disso não tem nada de errado, gente. O errado é a gente depositar nossa segurança nisso. Hoje a gente achar que porque nós somos muito talentosos, que a gente não precisa de Deus. Ou inclusive, você ter uma vida contrária, né? Reconhecer o mundo. Eu vou, sabe aqueles monges que vão lá para as montanhas para ficar só orando, né? Ficar só meditando. Cuidado para você não se tornar fariseu, que é aquele que faz vários rituais, né? Que pede perdão não sei quantas vezes, faz jejum de não sei quantos dias, que lê a palavra e ora não sei quantas vezes. E aí acha que Deus tem uma dívida com você. Cuidado com isso, gente. Porque senão nós não estaremos cumprindo o chamado pelo qual Deus nos chamou. Nós não estaremos cumprindo o nosso propósito. E aí é servir ao outro, servir primeiro a Cristo e se servir ao outro. Isso mesmo, não é errado colocar essas coisas em primeiro lugar, tem que ser a nossa meta principal. Exatamente, gente, essa é a diferença. Uma coisa é você... Lembra que eu falei aqui no começo, gente? Vanessa linda, Vanessa Ribeiro me enviou uma rosa. Obrigada, amor, é fofa. Eu vou falar rapidamente aqui pra vocês, gente, que diz assim, ó. Olha só que interessante isso aqui. Ó, a principal barreira entre os fariseus e Deus não são seus pecados, mas seus deploráveis, mas as suas deploráveis boas obras. Para passar por uma verdadeira conversão, precisamos nos arrepender também das razões pelas quais fazemos o que é certo. O cristão também se arrepende das próprias raízes da sua retidão. Precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os nossos pecados, mas também por trás de toda a nossa retidão. O pecado de tentarmos ser Senhor e Salvador de nós mesmos. Eu separei essa parte, gente, para ler para vocês, porque eu achei tão preciosa. Eu terminei hoje esse livro e eu falei, nossa, eu preciso levar isso na live de hoje, preciso levar isso para as lindezas, porque os fariseus, eu achei essa frase, gravem essa frase, gente. A principal barreira entre os fariseus e Deus não são seus pecados, porque eles faziam tudo certo, gente. Os fariseus,
Vocês têm noção disso, gente? Os fariseus, eles faziam tudo corretamente. Tudo nos trilhos. O que separava os fariseus de Deus não eram os pecados, mas sim as suas deploráveis obras. Por quê? Porque eles faziam as coisas em busca do reconhecimento, em busca do aplauso, em busca da estrelinha na testa. Então é isso que nós precisamos nos atentar, por isso que eu trouxe também a passagem de Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhes serão dados por acréscimo, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí você não vai se importar se é muito ou se é pouco, não é sobre ser muito ou pouco, não é em quantidade, mas é em qualidade. É isso que importa, gente. Muitas vezes o seu propósito, você não está conseguindo se conectar ao seu propósito porque você está buscando quantidade, você está buscando um prestígio, você está buscando aplausos. E o que Deus quer de você é algo muito simples, que não tem a ver com quantidade, tem a ver com simplicidade. Talvez o chamado de Deus para a sua vida seja algo muito mais simples do que você vê, do que você idealiza. E aí você está fazendo coisas que só estão te desgastando e não estão preenchendo a tua alma e o teu coração. Então não deixe passar as simples coisas da vida, do seu dia a dia. Não faça as coisas do seu cotidiano de forma automática. Saiba que na sua família, há tesouros preciosos a serem olhados, admirados, guardados. Cada momento que você tem com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, com os seus tios, são momentos preciosos que talvez eles não entendam, que talvez eles, na verdade, até te irritem, ou talvez você se sinta um peixe fora d'água com aqueles ali. Tudo bem, mas esteja você sendo aquele que leva a luz, sendo você aquele que leva a gentileza, que leva um pouco da bondade, que leva a justiça, a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus, que é, sabe quando Jesus ele tá lá no caminho, né, para a crucificação, e ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Vocês sabem essa passagem? Eu acho que está em Lucas, não é? Eu não sei exatamente, mas é meio que isso que Jesus diz, né? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele reconhece que as pessoas estão ali rejeitando ele, fazendo ele sofrer, rindo da cara dele, porque eles são pessoas que eles padecem de conhecimento. Só que isso, gente, cuidado para que isso não vire uma postura de arrogância, do tipo, eu sei e vocês não sabem, porque daí também não é uma postura que Jesus nos ensina a ter. Aí é uma arrogância, isso é muito também, isso não tem a ver com o coração de Deus, com o coração de Jesus, tá? Eu só sei que nada sei, né? Já existe aí um filósofo que fala sobre isso, Sócrates, né? E que eu reconheço muita verdade nisso. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece os planos, os mistérios de Deus, mais você vê que ainda tem muito que precisa ser lapidado em você. Então, quanto mais você vê, mais você fala, gente do céu, eu não sei de nada mesmo. Os planos de Deus, eles são surpreendentes. Eles são inesperados, eles não estão dentro da nossa caixinha
de raciocínio. Deus não vê a tua aparência, e sim o teu coração. Lá em Samuel fala sobre isso. Exatamente. E além disso, Deus te conhece muito além do que imagina. Perfeito, Daniel. Deus olha, gente, o nosso coração, as nossas intenções. Só que a gente precisa todos os dias, constantemente, pedir para que Jesus purifique as nossas intenções e ver se a gente está fazendo as coisas porque a gente realmente tem prazer nisso, porque a gente tem prazer em agradar ao coração de Deus, fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, não só aos nossos olhos, mas também aos corações, não só o nosso, mas também a do outro. Ou se a gente está fazendo coisas que são certas, mas só porque a gente quer destaque, só porque a gente quer estrelinha na testa, como eram os fariseus, que faziam lá os jejuns, mas ficavam lá se vangloriando do jejum, dos dias que eles passavam em jejum, da quantidade de horas que eles ficavam orando. Cuidado, cuidado com isso, porque eu creio que o propósito de Deus para todos nós é que a gente consiga lapidar nós mesmos, no sentido, né, de purificar as nossas emoções, os nossos pensamentos, e isso começa, gente, nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. É de pouquinho em pouquinho. Cuidado para você não estar querendo dar passos muito grandes, enquanto a sua caminhada curtinha ainda está tão defasada. Olhe para isso. Olhe para os pequenos pontos do seu dia, para os pequenos espaços do seu dia que talvez estejam em desordem. E antes de você querer fazer grandes coisas, falar com muitas pessoas, se atente às sutilezas. Se atente aos momentinhos que você está só. Como é que anda os seus pensamentos, como anda o seu coração, nos momentinhos que você está com as pessoas que você mora, como anda a sua fala, como andam os seus comportamentos com os seus amigos, como andam as conversas com os seus amigos, como andam os seus hábitos, como é essa postura no trabalho, antes de você querer falar com a internet, antes de você querer falar com alguém que está longe, olhe para aquilo que está embaixo dos seus olhos, aquilo que está perto de você. E aí talvez você comece a ter mais sabedoria, mais clareza, mais discernimento do que Deus pensa sobre você, do propósito dele, do real propósito dele para sua vida. E é isso que vai trazer plenitude. Você pode sim se cansar, você pode até mesmo acabar tendo alguma dessas, né, um burnout, né, que tá tão comum, mas se Deus quiser, em nome de Jesus, tá repreendido aqui, burnout, depressão, qualquer dessas coisas, mas nós estamos vivendo uma vida humana, então estamos sujeitos a doenças, né, que são da nossa carne, que são da nossa humanidade, né, que são coisas químicas ali do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, mas eu creio que ainda assim, você pode até estar com o seu corpo meio desequilibrado, aí você toma um remedinho, você procura os profissionais certos, você ajusta tudo, mas você vai estar clamando ao Senhor, você vai ter fé no seu coração, você vai saber que Jesus está dirigindo a sua vida e, portanto, Ele vai colocar os profissionais certos no teu caminho, Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho para te fortalecer, para te dar uma palavra de ânimo, para te ajudar a vencer essas barreiras fisiológicas. Eu creio, irmãos, que quando nós estamos no caminho de Jesus, as coisas ficam mais leves, porque afinal de contas, eu creio principalmente que o fardo dele é leve e o seu jugo suave. Vamos pegar essa passagem? Deixa eu pegar aqui para vocês. Pois o fardo do Senhor, como que é? É leve
Deixa eu ver. Ai, Matheus também! Olha aí, Matheus sendo super presente. Ai, gente, vou ler tudo aqui, ó. Maravilhoso, tudo a ver, né? Matheus hoje tá, tô com o Matheus na cabeça. Mateus, Mateus 11, versículo 11 Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que a gente possa, gente, descansar, que nós possamos, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus, gente, com todo o trabalho que ele veio fazer aqui, ele passava o que? Leveza, ele passava suavidade, ele passava conforto, ele passava humildade de coração. Então que a gente possa, isso mesmo, não peça só sabedoria, peça compreensão, entendimento e comunhão com Deus. Daniel, muito preciosa a sua colaboração aqui na live, viu? Muito, muito obrigada de coração. Você fez aqui pontuações super especiais, super importantes. E eu assino embaixo, não peçam só sabedoria, peçam compreensão, entendimento e comunhão com Deus, para que a gente possa crescer em relacionamento, para que a gente possa amadurecer em relacionamento e intimidade com Ele, profundidade na relação com Ele, para que a gente possa desenvolver e aprender sobre intimidade e profundidade na relação com os outros. Porque, sabe, gente, o ser humano já é alguém, né? Já somos seres muito inteligentes, já temos um desenvolvimento, né, racional muito alto. Então que a gente possa desenvolver também o nosso coração, as nossas emoções, que a gente aprenda a lidar com o nosso emocional. Então vamos pedir a Jesus compreensão, relacionamento com Ele, crescer em profundidade com Ele e lancem sobre Ele todo cansaço, toda confusão, toda dúvida. Mais uma vez, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que a gente possa aprender dele. Ouviu, Áquila? Deposita em Jesus todo o seu cansaço, meu amor, toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você e é por isso que você está aqui na live agora. Eu espero que você não saia da mesma forma como você entrou e que você tenha a certeza, após essa live, que Jesus está com você. Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. E Ele deseja que nós aprendamos mais dEle e do jugo dEle, o jugo suave dEle. Mais, gente, mais da simplicidade dEle, da amorosidade dEle. Maurício, obrigada, querido, pelos presentes. Ai, um abraço em você, tá? Gratidão, querido, amei chocolate. Ai, que vontade de um chocolatinho. Ok, amores. É assim que eu me despeço nessa noite. Desejando a todos nós que nós estejamos firmados em Cristo Jesus, que seja Ele tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente faz,
que a gente possa entregar a Jesus, para que Ele conduza da melhor maneira, para que não seja o nosso foco principal as nossas ações, o nosso reconhecimento, o dinheiro, né, o prestígio, mas que em primeiro lugar venha o reino de Deus, que a gente tenha consciência de que não importa se você está fazendo muito ou pouco aos olhos do mundo, o que importa é aquilo que a gente faz com fé no nosso coração, temendo a Deus, entregando a Deus. É isso que tem verdadeiro valor. Você pode estar lavando o chão da sua casa, louvando ao Senhor com gratidão, e aquilo vai ter um preço gigante no céu. Aquilo tem um valor no céu, porque você está fazendo algo simples, algo que pode ser pequeno aos olhos do mundo, mas você de repente está ali ajudando, cuidando ali de um chão, né? Cuidando ali de um espaço que muitos passarão, que as pessoas vão sentir o perfume daquele lugar, que, enfim, né? Só dando um exemplo, às vezes você é dona de casa, né? Você cuida só do celular, só não, né? Muita coisa, porque eu vejo que minha mãe, ela é terapeuta, ela atende pessoas, mas ela também, alguns dias da semana, ela fica dedicada ao trabalho da casa, né? Da minha irmãzinha. E eu vejo que é muito trabalho. E é lindo, gente, é lindo a gente ver quando a gente chega na casa de alguém, tudo arrumadinho, tudo com carinho, tudo ali preparado, com tudo, a harmonia, né? Tudo com realmente gentileza. Então, que a nossa casa possa expressar essa harmonia, essa beleza que vem de Jesus, e que as nossas relações, principalmente as mais próximas, as que estão ali mais pertinho de nós, possam refletir